Bem, hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, começou os trabalhos legislativos, né, o judiciário, o executivo. E eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês verem o grau, né, de crise que estamos vivendo nas instituições. Bem, eu vou mostrar para vocês, de primeiro, no mesmo momento, tá certo? Enquanto estava acontecendo no Congresso, o hino nacional, né, em fevereiro, 3 de fevereiro de 2025, né, quando retomaram os trabalhos legislativos. Olha só a imagem do número de pessoas que tinha em fevereiro de 2025. Tá vendo? Bem, esse é o mesmo evento. E essa foto, né, foi tirada na hora que estava cantando o hino nacional pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Agora, o mesmo momento, agora em 2026, na mesma hora que está tomando, olha só, um terço do volume de pessoas que estavam no retorno, né, da sessão solene do Congresso Nacional em 2025. Então, só para vocês compararem, 2025, 2026, 2025, 2026. Bem, não é qualquer um que quer ficar perto dessa turma hoje, né? Eles estão muito queimados. Alcolumbre, presidente do Senado, né, e do Congresso, dificilmente vai querer colocar uma CPMI do Banco Master, né, porque lá no estado dele, né, um fundo de pensão, cujo irmão dele tinha participação, né, estava envolvido no Banco Master. Então, eu queria falar para vocês que eu fiz esse vídeo de hoje para dizer o seguinte, que essa história do Banco Master, o Banco Master começou seu trabalho mesmo em 2021. E em 2021 aconteceu alguma coisa no plano internacional que foi, né, quando os americanos roubaram as eleições de Donald Trump. Roubaram, né? Os democratas roubaram as eleições de Donald Trump. Essa é o que a gente tem, né, como premissa. Ah, João, você está fazendo fake news, esse vídeo seu não vai bobinar porque você falou que eles roubaram. Bem, e aí você acredita se quiser, tá certo? E fizeram aquele evento do 6 de janeiro do Capitólio. Aí, aquele evento, 6 de janeiro do Capitólio, nos Estados Unidos, aquilo foi um terremoto no sistema, entendeu? De poder no mundo. No mundo. Entendeu? Foi quando, no modo de entender, o crime organizado tomou conta do governo americano. Essa é a visão que eu tenho. Tá certo? Aqui a gente ainda tinha um governo do Jair Messias Bolsonaro, presidente. E em 2021, as coisas começaram a mudar aqui. Veio, né, um monte de coisa e a turma armou para cima do presidente daqui e perdemos as eleições do mesmo jeito que Donald Trump perdeu lá em 2021. Nós perdemos aqui em 2022. E tivemos o nosso Capitólio no 8 de janeiro de 2022, 23, né? E eu sou capaz de te dizer que essa estrutura toda do Banco Master faz parte do projeto de poder desse grupo que derrubou, né, uma eleição ganha do Bolsonaro. Eu falo isso porque se a Malu Gaspar tivesse
A mesma disposição de investigar as denúncias do Eduardo Tagliaferro, como ela teve de denunciar o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, ela teria uma clara evidência, né, do que foi o 8 de janeiro. Agora, hoje está todo mundo batendo, né, no Alcolumbre, vai bater no Alexandre de Moraes, vai bater no Dias Toffoli, porque essa turma mexeu no bolso de todo mundo. Mas para isso pode. Aí a briga vai comprar por causa disso. Mas enquanto essa mídia que hoje bate no Banco Master e bate nesses ministros do Banco Master, não reconhecer o que foi o 8 de janeiro, tudo ainda caminha no plano da artificialidade. Esse é o entendimento daqui do João Paulo, presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse caso do Banco Master tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Se você reparar, quando eu já falei aqui do Fundo Garantidor de Crédito, que para mim se chama, né, um pseudônimo disso é Fundo Garantidor da Corrupção. É porque o Fundo Garantidor te dá uma garantia, você pode colocar seu investimento aqui, nós vamos sumir com o seu dinheiro, mas fique tranquilo, o Fundo Garantidor vai te pagar. Então, para fazer isso, para fazer o Banco Master fazer o que ele fez, ele não trabalhou sozinho, né? E esse Vorcaro, para mim, foi um grande laranja. É assim que eu enxergo ele. Um grande laranja, um office boy do sistema, desse núcleo de poder que está controlando o Brasil. E eu digo isso porque tem muita coisa ainda para acontecer. Depois que o governo americano mudou, né, que o Trump retomou o poder lá e está enfrentando o crime organizado lá que tenta derrubar a democracia americana, né, com manifestações de esquerda lá absolutamente ridículas, mas que os americanos já ficaram vacinados com isso. E aí, o que restou para o Donald Trump? Né? Assim, desinfetar o resto da América, né? Das Américas, América Central, América do Sul, né? Daquela praga que invadiu os Estados Unidos. E quando eu falo isso, eu falo da seguinte forma. Você vê aí um monte de pessoas, autoridades envolvidas no Banco Master, né? Você vê Guido Mantega, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski, né? Lula reunindo as escondidas com ele, né? Esses Rui Costa, esses ministros aí da Bahia, esse pessoal da Bahia. E aí todo mundo ganha uma graninha, né? Fala, não, mas a gente não tem serviço com o Banco Master, não. Mas a minha esposa prestou serviço. Não, prestou serviço para o Banco Master, não. Tá, mas por que vocês estão ganhando? Por que vocês ganharam essa fortuna toda do Banco Master? Se não estão prestando serviço? Então seria uma espécie de caixinha, de mensalão, masterização, que vai saindo assim. E aí você vai ver, você vai olhando, então, se bobear, está lá o Alcolumbre sentando em cima, não deixando abrir a CPMI. Aí você vai lá no estado dele, tem aquele rolo todo. Aí você pensa, como é que esse cara chegou a presidente do Congresso? E aí você vê, meu amigo, que esses deputados de Centrão que estão lá, que votam, assim, vamos colocar um cara nosso lá. E aí, esse dinheirão todo aí que foi desviado, provavelmente saiu comprando deputado para votar no Alcolumbre. Para deixar ele lá. Por quê? Porque esse aí não vai dedar a gente, porque ele está no meio. Né? Se bobear, ele está no meio. Mesma coisa com
o Hugo Mota. Então eu entendo que esse Banco Master é um esquema para bancar uma estrutura de poder. Certo? Eu entendo dessa forma. Bem, essa semana a Venezuela assinou uma lei decretando anistia geral para os presos políticos de lá. Maduro está preso com a esposa dele. Parece que Maduro alegava que ganhava $500 por mês. Era o que ele costumava falar, né? Não, eu ganho só $500 por mês. Mas o que se sabe, depois que capturaram o Maduro, é que o patrimônio estimado dele, né, e de círculos próximos a ele, está avaliado em centenas de milhões até bilhões de dólares. Estimativas formais da imprensa referindo-se bens diretos situaram o valor de cerca de 700 milhões de dólares, 3,8 bilhões de reais. É o patrimônio do Maduro, que diz que só ganhava o salário dele de $500. E isso, assim, os ativos apreendidos pelos Estados Unidos em agosto de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou ter apreendido mais de 700 milhões de dólares em ativos conectados a Maduro. E aí inclui imóveis de luxo, várias casas de alto padrão na Flórida, em Barroso, Estados Unidos, e uma mansão na República Dominicana. Por que esses comunistas gostam de investir em capitalismo, né? Lá nos Estados Unidos. Jatos privados, 2 jatos de luxo avaliados em milhões de dólares, patrimônio de Maduro. Veículos e cargas, 9 veículos de luxo, além de fazendas de cavalos e joias. Grandes somas em espécie de dinheiro, dólar. Contas internacionais. Relatórios indicaram que Maduro mantinha fortunas em contas espalhadas por pelo menos 20 países, dificultando o rastreamento total de seus ativos. Fortuna da Cília Flores, né, esposa dele, teve o seu patrimônio estimado em 2,5 milhões de dólares, baseado em salários públicos e ativos conhecidos. Embora investigações sugiram que a fortuna familiar real seja muito superior, escondida por laranjas. Então, o Maduro, o amigão do Lula aí, né, o cara esbanjava dinheiro. Ele tinha uma fortuna violenta. Esse povo gosta de guardar dinheiro, né? E aí, a gente está falando assim, pô, o Banco Marx quebrou, depois quebrou aquele e o banco. O Guedes, ministro Guedes, o ex-ministro do Bolsonaro, diz que o Bradesco está passando por momentos complicados, que é bom você ficar esperto, né? E eu queria chamar a atenção, porque é o seguinte, o fato do Banco Master ser patrocinador de eventos, foi um dos maiores patrocinadores de eventos de cunho jurídico, né, com os ministros do STF. E, por exemplo, o Banco Master distribuía seus ativos, né, os seus CDBs, para outros bancos. E os 2 principais bancos que distribuíram ativos do BTG Pactual, quer dizer, do Banco Master, um é o BTG Pactual e o outro é o XP Investimentos. E tanto o Banco Master, como o XP Investimentos, como o BTG Pactual, patrocinavam eventos com esses ministros a rodo. Quer dizer, eles dão visibilidade, fazem um carinho. Então, parece que era uma coisa só, sabe? Era um grupo só. E só aqui, ó, só do Banco BTG Pactual, que é daquele Esteves, né, que apareceu de helicóptero lá no resort, onde foi recebido pelo ministro Dias Toffoli,
Ah, não, mas o fundo garantidor garante. Outro que distribuiu uma fortuna também de CDBs para o Banco Master foi a XP Investimentos. Distribuiu 26 bilhões de CDBs. Aqui tem o Nubank como terceiro, mas o Nubank distribuiu, não chegou nem a 3 bilhões do Banco Master. Mas a XP, 26 bilhões do Banco Master. E o BTG, quase 7 bilhões de CDBs do Banco Master. Esses CDBs com mais de 17% ao ano. Então, esses dois bancos que foram, assim, a locomotiva para fazer com que o Banco Master se expandisse rapidamente, né? Eles tinham uma vantagem. Eles não corriam risco, eles ganhavam comissão, ganhavam participação, entendeu? Mas estava ali, bombando o Banco Master. Só que compraram com eles, não compraram com o Banco Master. Compraram com a XP Investimentos, que diz que é uma das grandes operadoras que deu curso de como investir e tal. E como é que vocês acham que uma XP Investimentos, que é autoridade em investimentos, vai distribuir 26 bilhões de CDBs de um banco quebrando? E elas estão aí no mercado, fazendo propaganda, tanto a XP como o BTG Pactual, do André Esteves, né? Que pousou de helicóptero lá no resort, que é considerado dos irmãos lá do Banco Master, né? do Dias Toffoli. Então é o seguinte, esses 41 bilhões de dólares, de reais, 41 bilhões de reais que vazaram, que sumiram, que evaporaram no mercado. Tem um cara do Bandeirante que vive perguntando, cadê os 40 bilhões de dólares que quebraram? Aí você vai no governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que desde que aconteceu aquele fato do 8 de janeiro, e a partir daquele mês, ele se reunindo com o presidente do Banco de Brasília, com o Banco Master, comprando os títulos podres do Banco Master, mas chegando a perto de 12 bilhões de títulos podres. Aí você pensa comigo, para fazer um 8 de janeiro daquele, tinha que ter muito apoio. Tinha que ter muita gente graúda envolvida. Não é? E eu não ponho a mão no fogo por esse Ibanez Rocha, não. Entendeu? Para ele estar envolvido naquele esquema lá, para mim, não custa nada eu pensar dessa forma. Até a sua vice, né? Celina Leal, né? Que foi vista lá na janela do banco, quer dizer, do Ministério da Justiça, ao lado com Flávio Dino, monitorando a chegada dos que nós consideramos infiltrados, chegando antes. Ó, pronto, agora chegaram os infiltrados, agora estão quebrando. Agora manda eles sair de lá, pode sair. Agora solta, né, os helicópteros da Polícia Federal para jogar bomba de efeito moral em cima do pessoal que está lá no gramado, para eles entrarem lá nos prédios, que a gente tem que prender o máximo possível. Essa é a leitura que se tem, que a Malu Gaspar nunca vai investigar, né? E aí, eu falo que os Estados Unidos não vai fazer uma intervenção no país igual ao Brasil, né? Porque ele é muito grande. Então, o Brasil não é um país que vai sofrer uma intervenção americana. E por ser muito grande. E por ser muito grande também, é um país que gera prioridade para o governo americano.
Então, você pode estar certo, entendeu? Que vai aparecer muita coisa ainda. E aí, quando eu mostro para você essas imagens aqui, ó, excesso de confiança em 2025, fevereiro de 2025, Alcolumbre reiniciando os trabalhos do Congresso Nacional. Olha lá, a galera toda lá prestigiando. Agora, em fevereiro de 2026, olha lá, se não for os puxa-saco, né, os fotógrafos e as esposas e os familiares, sobrou muito pouco. Eu assisti o vídeo todo da cerimônia, né, os dois deputados, os dois congressistas entrando pela rampa lá e tal, sendo recebidos, aplaudidos e tal. E viu mesmo, em 2025, uma euforia, aquela coisa embaralhada, entendeu? O Alexandre de Moraes lá abraçando o Alcolumbre, o Gilmar Mendes ali abraçando o Alcolumbre, entendeu? Agora, nisso aí você não vê o Gilmar Mendes, você não vê o Alexandre de Moraes, você não vê o Dias Toffoli, né? Mal você vê alguns, né, ministros ali, talvez só o Fachin mesmo, lá no Congresso. E eu vou dizer para vocês uma coisa. E o Centrão, eleitoralmente, ele não existe. O Centrão não existe. Você tem esse União Brasil, que tem esses presidentes aí, né, e tem aquele presidente que foi ministro do Alexandre do governo Bolsonaro, que estava envolvido aí nesse negócio do avião, que tinha um pacote de dinheiro para ele. Não vou falar o nome dele, não. Vocês colocam aí no comentário. É presidente de um partido aí, né? Que tá doido para esconder essa coisa do Banco Master. Lógico que ele vai botar sua bancada para trabalhar, por favor, para não deixar que a CPI instale. Esse presidente, que na época das eleições para prefeito de São Paulo, fez um agrado ao aquele candidato lá que eu chamava de avatar dos tucanos paulistas, né, o Pablo Marçal. Ele fez uma... Né, não, tem que prestigiar ele, é um forte candidato para 2026 e tal. Né, Tarcísio devia procurar ele e tal. Sim, Pablo Marçal era o candidato desse sistema aí, ó. Entendeu? E o Tarcísio conseguiu frear isso. Ah, mas o Tarcísio recebeu doação do Banco Master, de sei lá o que, desse povo. Esse povo põe dinheiro em qualquer lugar, rapaz. Uma mixaria aqui, uma mixaria ali. Por quê? Porque tem candidato a deputado que está trabalhando ali, vai precisar apoiar ele. Entendeu? Tem que fazer base. O poder tem que ser estabelecido, tem que ser estendido. Então você acha que você vai ver, eles vão bancar candidato do PL esse ano. Essa turma aí, XP Investimento, PTG Pactual. Por quê? Porque eles querem controlar o Senado, querem controlar a Câmara. Com que dinheiro? O dinheiro do Banco Master. Porque o resto vai ficar para o fundo garantidor. Mas já está falando de XP, né? Você não fala do Itaú, você não fala do Bradesco, você não fala do Santander. O Bradesco, Itaú e Santander são bancos grandes. Mas o Itaú disse que não distribuiu nenhum CDBs do Banco Master. Mas para quê? Se a XP, que é o maior distribuidor, distribuiu 26 bilhões de CDBs do Banco Master, o Itaú tem participação de quase 50% da XP Investimentos. Sabia disso? Eu estava pesquisando aqui, foi o que eu encontrei. 49,9%, só não tem um controle. Entendeu?
E essa XP Investimento, eu estava olhando aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Essa XP Investimento, esse povo vai ficar chateado comigo, porque está falando no banco, ninguém mexe com ele. Eu abri o olho se eu fosse vocês, com essa XP Investimento. Olha aqui, ela é de um tal de Guilherme Benchimol, né? Fundador da XP. Em 2018, Guilherme Benchimol entrou para a lista da Bloomberg como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Ele foi a única personalidade do Brasil e da América do Sul a figurar na prestigiada seleção de veículo norte-americano, conhecida como Mercado Grupo XP. Atende mais de 1,4 milhões de clientes e possui quase 260 bilhões de investimentos sob custódia, sendo responsáveis por uma das maiores corretoras de valores do Brasil. Segundo a revista Forbes 2021, Guilherme tem uma fortuna estimada em 2,6 bilhões de dólares, estando entre uma das pessoas mais ricas do Brasil. Nascido no Rio de Janeiro, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o empresário começou sua carreira profissional como estagiário aos 18 anos em uma corretora de valores na capital fluminense. Depois atuou em outras 2 empresas do mesmo ramo. Quando foi demitido do último emprego, esse rapaz decidiu que era a hora de começar a própria jornada como empreendedor. Em 2021, ano em que os democratas fizeram aquela lambança lá nos Estados Unidos, esse Guilherme fundou a XP, ao lado de Marcel Maisonlave, seu sócio. Inicialmente, a empresa era voltada para a área de educação financeira. Não demorou muito tempo para que a companhia ganhasse destaque em sua atuação. A XP passou a incorporar diversos outros negócios, como gestão de recursos, portais de notícias e outros. A empresa cresceu de forma exponencial, tornando-se parceira do Itaú, que adquiriu ações da companhia. 49,9%. É o que eu achei aqui. Ana Cláudia, tua esposa do Guilherme, foi estagiária da XP quando a empresa iniciava suas atividades. Em pouco tempo, ela tornou-se sócia da companhia, passando a iniciar relacionamentos com o empreendedor após o fato. Só sei que o cara teve que vender um carrinho na época. Em 2018, o empresário foi listado pela BOM como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Tá bom. Aí, meu amigo, se você for pesquisar, você vai achar, entendeu? Coisas envolvendo aí ativos da Oi. Tem um comentário há 5 anos atrás sobre essa XP. Eu vou ler aqui, um tal de Roberto Cerqueira. Ele falou assim: no Brasil temos 4 bancos que operam praticamente no varejo. Fico preocupado com o crescimento vertiginoso da XP, uma corretora que surge em um país onde a população não tem um investimento no mercado financeiro como uma prática cotidiana. O Banco Itaú Unibanco rapidamente se associou à XP. Vejo essa iniciativa como um ponto a ser observado. 50% hoje das ações da XP pertencem ao Itaú Unibanco. Tem alguma coisa errada nesta equação. Por mais que os sócios da XP tenham uma versão mais maleável do mercado financeiro, os tubarões que nadam nestas águas há mais tempo não deixarão novas espécies dominarem estas águas. Desejo muita sorte aos empreendedores da XP. O momento é para observarmos os passos e quais mudanças de paradigmas no mercado de investimentos a XP está trazendo para os brasileiros que nunca investiram neste nebuloso mercado. Aí um outro comentou o comentário dele. Verdade, preocupante seu comentário. Itaú Unibanco investe em 2017 apenas 6,8 bilhões numa empresa que servirá de laboratório de como se quebrar a curto prazo por essas ações especulativas que cada dia que passa o Itaú Unibanco cresce.
são os tubarões mais burros que a natureza criou? Aí um outro cara comentou. Isso assim, comentários de 5 anos atrás, tá certo? Esse recomentário aqui foi de 2 anos. Aí outro de 5 anos atrás, um tal de João Paulo Paiva alguma coisa. Faço do comentário do Roberto Siqueira meu comentário. Parabéns. Acrescento somente que o Itaú Unibanco tem 49,9% da XP Investimentos. Assim, não é ainda o controlador da empresa. Notícias recentes dão conta que o Itaú ainda as turras com a XP. Anda às turras com a XP. Motivo? A XP está oferecendo rendimentos acima do praticados pelos grandes bancos. Quem oferece grandes rendimentos está oferecendo grandes riscos. É uma máxima do mercado financeiro. Aí é onde mora o perigo. Temos vários exemplos. Ascensão relâmpago, queda relâmpago. De fato, a população brasileira não tem o investimento no mercado financeiro como uma prática cotidiana. Investe por emoção e ambição. Põe seus ovos no mesmo cesto. Concentração. Aí acontece o que já aconteceu muitas vezes aqui no Brasil. E aí, meu amigo, são vários comentários. Entendeu? E aí eu falo para vocês. Vem 2026, vem as eleições aí. E essa turma tá com dinheiro na mão. Por quê? Porque limparam o mercado. O Master caiu, mas quem ajudou o Master a crescer, continua aí, rendendo e controlando esse capital. Então deve vir muita coisa por aí. Não esqueçam de tomar cuidado com o seu dinheiro. Pode vir uma quebradeira sem tamanho. Tá certo? Então, para terminar, eu vou colocar a imagem de 2025, Alcolumbre cantando o hino nacional, na retomada das solenidades do Congresso Nacional, e 2026. Olha aí, para você ver como é que o negócio está pegando, tá certo? E aí, eu falo para você, você tem as eleições agora de 2026, aí você fala assim, João, quem você acha que vai levar isso aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe assim uma certa simbologia, um certo simbologismo. Eu andei olhando aqui, e aí a turma ficou assim, João, quero ver que você vai falar sobre isso. Eu deixei para o final para falar sobre isso. Existe uma certa simbologia nisso, porque o Bolsonaro, quando ele entrou em 2018, ele entrou no auge daquela crise, né, a corrupção lavando o Brasil, né, força-tarefa da Lava Jato, prende aqui, prende ali, caça Dilma e papapá, impeachment, entra o Michel Temer, que está na conta do Banco Master, né? Entra o Michel Temer e aí pronto, depois acaba com a Lava Jato, aquela coisa toda. Aí o povo descontente fala assim, não, chega, vou votar nesse Bolsonaro aí, que é um cara transparente, que não tem nada. Eu sei que ele não é dessa turma, não é desse métier. Pode ser ingênuo, pode ser o que for. Mas ele é um povão como nós. Ele é povo igual a gente. Vamos com esse cara. Esse cara entrou lá e apanhou dessa turma, mas apanhou com força. E essa coisa dele ter sido alto, magro e parecido um palmito, ganhado aquele termo mito, né? Até chegar no 8 de janeiro, e no que o Fachin fez com os embaixadores do Brasil para poder legitimar, né, o que ele chamou de tentativa de golpe. E aí criaram um tal de monstro. Ah, existe um monstro, um antidemocrático que quer atacar a democracia, que quer dar um golpe de Estado. Preste atenção no Bolsonaro. Ele é o anticristo, ele é o cara demônio, ele que quer acabar com o negócio do Brasil todo.
temos que detê-lo. Enquanto a turma ficava olhando para o Alexandre de Moraes, correndo atrás do Bolsonaro e sua turma, como gato e rato, a turma ia fazendo um trabalhinho por baixo, né? Ia limpando os cofres, né? Aí todo mundo, não, que isso? Tudo pela democracia, tudo vale. Pela democracia vale. OAB, não. Pela democracia vale. A mídia, Globo, SBT, sei lá o quê, Bandeirante, Record, Manchete, eu sei. Não, pela democracia, tudo vale. Né? Enquanto todo mundo acha que existia um dragão que era o Bolsonaro, a turma por baixo do pano estava enfiando a mão no bolso de vocês. Por isso que eu falo para vocês. Tudo parecia ser caso pensado. E aí, meu amigo, agora nós chegamos nesse fato, né? Os Estados Unidos virou, o Maduro foi preso, os bilhões dele estão aparecendo, isso vai cair na boca da população venezuelana. A hora que aquela turma lá que era fiel ao Maduro, né, souber o vidão que ele estava levando, a riqueza que ele estava escondendo, enquanto aquela turma lá ficava trocando comida, a troco de apoio, não vai sobrar nada daquele regime lá. Porque aí nem os apoiadores deles vão acreditar mais, vão ficar revoltados. Não é à toa que a turma lá começou já a assinar né, anistia geral lá para os presos políticos. E aí nós vamos para eleições agora. Então nós temos o Centrão querendo lançar aí você tem o Kassab, né, querendo colocar o governador Caiado como candidato de direita para concorrer, porque é o homem que vai enfrentar a violência, né, é o homem que está enfrentando o crime lá na Goiás. Kassab não é bobo, não. Kassab é aquele que, na época de 2021 para 2022, reuniu 10 presidentes de partido, foi lá no Barroso para não deixar que acontecesse voto impresso. Vocês lembram disso? Porque ele conhece as mães. Então, esse menino aí que é o filho do Bolsonaro, tido como o número 1, né? O número 1, o 01. E aí, eu falo para vocês, não tem direita dividida. A direita não vai dividida. A direita pura, a direita vai com esse tal de Flávio Bolsonaro aí, que vocês querem bater nele. O cara do MBL diz que tem que matar o Flávio Bolsonaro. Ele quer protagonismo, ele quer ser lembrado. Olha eu aqui. Entendeu? Então, e o Flávio tem que correr desse Centrão, porque esse Centrão está mais sujo que pau de galinheiro. Então, meu amigo, União Brasil, essas coisas todas aí, ó, sai fora. PSD, sai fora. Entendeu? Lembra que seu pai foi candidato pelo PSL, um partido que ninguém conhecia. E ele ganhou isso na UTI. Internado lá, ó, quase entre a vida e a morte, durante a campanha, sem horário eleitoral, sem partido, entendeu? Sem apoiadores, sem dinheiro. O povo carregou ele. Então, a chegada do Bolsonaro foi o fim de um ciclo. E a entrada da segunda geração, que é o filho dele, vem com o número 1, né? E o pessoal fala, vou com 01, não vou com 01. Então, do mito ao 01. 01, o que significa o número 1? Aí eu fui olhar. O 1 simboliza início, unidade, liderança. Representa a força primordial, a independência e o potencial puro de onde todas as outras coisas originam. A conexão indivisível e o conceito de totalidade. Indivíduo, autonomia, coragem e a capacidade de agir sozinho. Criação,
o ponto de partida para qualquer novo projeto ou ciclo. O 1 representa novos começos, independência e liderança. Ele simboliza a força criativa original, o pioneirismo e a coragem de agir. Na numerologia, ele é a unidade fundamental, sugerindo alguém que abre caminhos, possui grande determinação e foca na autodescoberta. Vamos entrar na cultura chinesa aqui, já que nós estamos avançando, vocês gostam disso? Quem gosta, continua, né? O número 1 representa o início, a unidade e a origem de todas as coisas, frequentemente associado ao elemento água. Ele simboliza o nascimento e o potencial para o novo, sendo visto como um número neutro ou positivo, dependendo do contexto, né? Então, está ligado à liderança, simboliza o topo, o vencedor ou o primeiro lugar em competições. No taoísmo, o 1 é o primeiro passo da existência, que gera o Yang, o Yin e o Yang. As coisas assim, né? Então, se for falar aqui o que é o 1, tem muita coisa que eu pesquisei aqui sobre o 1. Entendeu? Então, é um pouco de simbolismo. A gente está passando por uma nova era, uma transformação. E aí eu acho que o Flávio Bolsonaro, que não é uma pessoa assim, que eu diria um líder vigoroso, ele é limitado, frágil, como também era seu pai. Mas ele é um de nós que está aí injustiçado, como muitos desses que estão presos até hoje, indevidamente, sequestrados pelo Estado. Então, para o Flávio levar isso aí, não vai ser difícil, não. Difícil é fazer maioria no Senado, porque essa turma aí, ó, vai colocar dinheiro para tudo quanto é lado. Então, muita gente vai apoiar o Flávio, bancado por essa turma aí. Para quê? Para controlar o Congresso. E aí eu pergunto para vocês, meu amigo, como é que muda isso? Muda você, né? Muda a sua maneira de pensar. E busque, né, nessa ideia do número 1, né, o 01. Né? Nada contra o Caiado, viu, Caiado? Você vai cair de bobo nessa história aí da raposa do Kassab. Ele vai tirar uma cadeira do Senado da direita, porque você era um senador que ia fazer uma diferença muito grande no Congresso. Porque você tem história, você tem experiência, você conhece. Então o Kassab está te tirando do jogo. Nosso mineirinho aqui, o Zema, com certeza, né? E eu vou fazer questão para que isso aconteça, né? O que eu puder fazer para que aconteça, ele seja o vice do Flávio. E Minas vai caminhar junto. Porque o Zema é um empresário que veio de baixo, um homem que sabe fazer conta, sabe? Sabe separar custo de despesa, sabe? Custo fixo, custo variável, margem de lucro, investimento, despesa. É um homem que entende disso. Então vai ser um braço muito forte para dar suporte para o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está assustado, né? Tá acuado, está temeroso. Não queria ser presidente, não sonhou isso, não projetou isso, não queria, não pensava. Aceitou o desafio. Então, a questão da candidatura do Flávio não é uma coisa que ele disputou. Ele conquistou pelo fato dele ser necessário. Ele é necessário nesse momento. E é isso que faz as coisas acontecerem. Ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque nós precisamos de alguém
que esteja ligado a essa massa de brasileiros que foram injustiçados e não desistiram de acreditar que é possível retomar as instituições e avançar com o nosso projeto de país. E ele representa isso por todas as circunstâncias que estão envolvidas, né? Questão do pai dele, questão do preso dos 8 de janeiro. E aí eu falo, não é porque ele é o 01, é porque, na verdade, ele representa um discurso nosso, um anseio nosso, né, de fazer esse Brasil livre, independente, grande e próspero, e com justiça para todos. Então, esse anseio que nos une faz do Flávio Bolsonaro o 01 criar essa unidade. E aí, quando eu falo, você está com o Flávio Bolsonaro? Ah, você fala, eu estou com o número 1. Eu estou com o 01. Então você mude o discurso. Você não está com o 01. Você é um. Nós todos somos um. Então, se alguém perguntar para você, o que que você é? Nós somos um. Somos um corpo só, uma massa só de brasileiros, com um desejo só. Somos todos um. E é assim que a gente vai para 2026. Outubro de 2026. Porque não vai ser o Flávio que vai governar. Somos nós que vamos governar com o Flávio. Por quê? Porque nós somos um. Tá bom? Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Que é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira, tá certo? Esse é o vídeo 879 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse velho camelô aqui manda uma mensagem de otimismo para vocês, lembrando que a gente sobrevive através do Pix, jpnoticias@gmail.com. Não somos nenhuma XP Investimentos, somos um JP Notícias@gmail.com, que é onde o Pix pinga e a gente cria coragem para continuar apostando nessa unidade que vai fazer de nós uma grande nação. Tá bom? E aí, agradecendo aqueles que já contribuem, eu vou ficando por aqui. Deixa eu me despedir aqui. Fiquem com Deus.